pessoal, é o professor Baez falando. Hoje nós vamos ter uma aula. Tava bom, Baez. Tá certo aí? Tá. Tá. Tá certo. Baez, Oi, você deu o play? dei. Não tá passando. Não tá passando? Não. É. Estão Passou? falando que tá tudo preto. Para mim tá aparecendo, mas tá mudo. Oi. Deixa eu Eu voltar. acho que hoje o Teams não tá muito bom. Isso. Ó. Pera aí. É o frio. É isso mesmo. Tá. É o friozinho. Vamos tentar compartilhar som, vídeo. Olá pessoal, é o professor Baez falando. Hoje nós vamos Deu ter certo, uma Raquel? aula sobre perspectiva, Deu. precisamente sobre perspectiva isométrica. Mas vamos começar dando uma vista geral do que é uma perspectiva. Perspectiva é a gente colocar num papel, num plano, tá? Um desenho com 3 dimensões, que são comprimento, largura e altura, de tal modo que a gente consiga dar um volume para esse desenho, fazer com que esse desenho saia do papel, parece sair do papel, formando volumes, formando tipo de caixas, para que a gente sinta, perceba a profundidade que existe nesse desenho. Tá? Basicamente, aí, ó, nós temos 2 tipos de perspectivas, vamos dizer assim. A maneira de se fazer, existem várias maneiras de se fazer, mas, basicamente, nós temos as perspectivas cônicas, que são as perspectivas que se aproximam mais da visão da gente. São visões, a visão que a gente tem em cujos pontos, cujas linhas de profundidade convergem para um ponto, que a gente chama de ponto de fuga. E pode existir perspectivas com um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, ou com vários pontos de fuga. Então, é o mais próxima da visão da gente, tanto que ela seja chamada como cônica ou exata. Tá? Isso a gente, numa fotografia, vê bem nitidamente esses pontos de convergência. Tá? O outro são as perspectivas cilíndricas, que a principal característica delas são que as linhas são paralelas e não se convergem, não convergem para um ponto. Eu posso fazer a medida que for, ele sempre vai estar paralelo aos pontos, às linhas. As arestas serão sempre paralelas. Tá? Dentre dessas cilíndricas, nós temos as perspectivas isométricas, que é as quais nós iremos ver, tem a perspectiva cavaleira, temos a perspectiva militar, a axonométricas, tá? São tipos de perspectivas, mas todas essas que eu falei agora
são de projeções cilíndricas, tá? Perspectiva isométrica. A principal característica dessa perspectiva isométrica é você ter medidas iguais. No caso aí, ó, nós começamos pela distribuição dos eixos. Nós temos 3 eixos, um eixo da largura, outro dá um comprimento e outro dá a altura. E esses 3 eixos têm uma medida igual de 120 graus. Ao todo são 360, que eu dividido por 3, vou obter, então, 120 graus para cada um. Tá? Então, aqui, ó, tem um modelo de representação de um cubo. Nós estamos vendo lá os 3 eixos, que formam 120 graus, tá? E eu vou colocar como cubo, de tal modo que as arestas, os cantos dele, se coincidam com os eixos. Sejam o eixo de largura, que no caso é igual ao comprimento, porque é um cubo, que é igual à altura. Então, nós temos praticamente esse eixo lá no fundo e trazemos o desenho para frente. Isso daí dificulta um pouquinho uma visão mais fácil de se fazer o desenho. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos inverter. Por razões práticas, nós costumamos, então, trazer esses eixos para frente. Para isso, eu tenho que prolongar o eixo X e o eixo Y, de tal modo que, se eu traçar uma reta aqui, ó, isso daqui, o prolongamento do Y fica com 30 graus, e o prolongamento do X também fica com 30 graus, porque nós temos mais 30 aqui, são 60, e mais 60 graus aqui, que todo esse ângulo aqui, ó, forma 120 graus. Aqui também 120 graus, e esse daqui 120 graus, como nós vimos anteriormente, ó. 120 graus, 120 graus. Então, o que nós fizemos? Nós traçamos uma linha reta aqui assim, ó, e prolongamos o eixo X e o eixo Y. Com isso, eu consigo visualizar o eixo na frente, que fica mais fácil de eu fazer. Olha. Existe, então, um eixo aqui, um eixo de 30 graus, outro de 30 graus. É mais fácil a gente ver dessa maneira, tá? Que o eixo fique na frente, porque nós utilizaremos, então, o esquadro de 30 e 60 graus, que é o esquadro que a gente usa para fazer essa perspectiva. Nós vamos inicialmente começar com o desenho de um prisma. Nós vamos representar um prisma, uma figura, tá? Que nós vamos, então, colocar largura, comprimento e altura, de tal modo que vocês precisam enxergar isso daí não planificado. Vai ser feito num plano, mas vocês precisam enxergar a altura, como se ele saísse um pouco do papel. Tá? Vocês notem que esse tipo de perspectiva, eu enxergo as laterais e enxergo a parte superior. Tá? Quando a gente olha esse tipo de perspectiva, algumas vezes ele dá uma ilusão de ótica em que parece que a figura vira de sentido, tá? Ela fica num outro sentido. Mas é só desviar o olho e voltar e a gente... O que nós vamos desenhar, então, esse prisma, é essa peça aqui, ó. Nós iremos, então, fazer o desenho. Eu vou mostrar para vocês como que nós vamos construir isso daqui, tá? Inicialmente, vou fazer a mão livre e depois nós vamos fazer tecnicamente. Tá? Então, deixa eu colocar uma folha de papel em branco aqui para vocês olharem, tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou desenhar clarinho, não tão claro, porque senão não vai aparecer aí para vocês, certo? Então, eu vou desenhar aqui, ó,
nós vamos ter uma linha que vai dividir a nossa folha. A nossa folha, nós faremos uma folha A3, tá? E essa daqui é a linha de divisão do meio da folha, na horizontal. Eu vou deixar aqui, ó, 2 centímetros. Eu vou falar tudo em milímetros, tá? 20 milímetros, que são os 2 centímetros. Deixo 20 milímetros para cima e vou desenhar uma linha auxiliar. Eu vou fazer escura, tá? Mas essa linha nós vamos apagar, então vocês podem fazer bem clarinho. Então, essa linha aqui, ó, tá? É uma linha auxiliar, é uma linha que vai ser apagada ao final do desenho, que vai estar a 20 milímetros acima da linha do meio. Essa daqui eu vou marcar um ponto inicial para mim começar o meu desenho. Chamar esse ponto de A. Tá? Então, de A eu vou ter que fazer uma linha de 30 graus. Então, isso daqui, ó, forma 30 graus à direita, tá? 30 graus é esse esquadro aqui, ó, o esquadrão maior, né? Aquele esquadrão pontiagudo. E essa linha, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 30 graus. Se eu colocar ele aqui assim, ó, tá? Ele vai dar certinho 30 graus. Certo? Então, é esse esquadro que nós iremos utilizar aqui, ó, para fazer a perspectiva isométrica. Então, eu fiz aqui 30 graus, a minha esquerda, minha direita, melhor, né? E 30 graus a minha esquerda. Eu não estou me preocupando com o comprimento, mas é assim mesmo, tá? Então, aqui, ó, eu formo também um ângulo de 30 graus. Então, que seria o prolongamento do eixo X, o prolongamento do eixo Y, e na altura aqui, ó, seria o Z, tá? Então, vocês vejam bem que nós vamos fazer esse prisma que vai ter assim, a largura 40 milímetros. Então, eu vou marcar aqui, ó, um ponto onde vai ter 40 milímetros. Nota que eu vou marcar esse ponto bem rusticamente aqui, ó, para que apareça para vocês verem e acompanhar. Na realidade, esse ponto tem que ser muito levinho para ele não aparecer no desenho, tá ok? Então, desse lado aqui eu coloquei a largura, 40 milímetros, tá? Esse outro sentido aqui, eu vou colocar o comprimento, 60 milímetros, né? E esse daqui eu vou colocar a altura, no nosso caso, 30 milímetros. Eu também estou cotando dessa maneira aqui, não é a maneira correta de se cotar, mas é uma maneira mais fácil de se visualizar o desenho conforme está no quadradinho aí em cima. Tá? Então, 30 graus à direita, 30 graus à esquerda e a altura perpendicular. Então, aqui eu marco a altura, marquei aqui, ó. Nesse tipo de perspectiva, como eu falei, as linhas são paralelas, não existe convergência. Então, eu vou ter uma aresta aqui, ó, a altura, aqui uma paralela, sabe? E desse outro lado, uma paralela também. Note que eu não preciso me preocupar muito com a altura. Né? Depois, com essas 3 medidas, aqui eu resolvo todo o desenho. Tá? Por quê? Eu sei que a aresta superior aqui, ó, vai ser paralela a essa e vai ter os 60 milímetros. Eu não preciso nem medir, porque eu subi lá. Ó. Tá? Então, aqui também tem 30 milímetros.
Por quê? Porque são duas retas paralelas. Então, mantém a mesma distância. E aqui para cá, também, ó, tirar uma paralela dessa, aqui. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30 milímetros, tá? Que é a mesma altura aqui. Certo? E como eu estou olhando meio de cima a figura, estou olhando aqui, ó, vou ver uma superfície aqui, eu tenho que tirar uma paralela dessa linha aqui, ó, aqui em cima, ó, partindo desse ponto aqui, ó. Então, eu vou fazer a linha aqui, ó, certo? E essa linha vai cruzar com uma outra aqui, ó, partindo desse ponto, chegando para cá, que é paralela a essa daqui, ó. Então, vou tirar uma paralela dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, ó, se aqui tem 40, aqui tem 40 também, que eu não preciso nem medir, porque são paralelas, e aqui tem 40 milímetros também, tá? Se aqui tem 60, como eu falei, aqui tem 60 milímetros também, tá? E aqui também tem os 60 milímetros. De tal modo que, pelo paralelismo, eu posso deduzir isso e não há necessidade nem de tirar, ficar medindo. Então, as únicas três medidas que eu tirei são essas daqui. Essas são as linhas visíveis. Eu vou dar uma escurecida aqui, ó, com a canetinha, mas vocês vão escurecer somente com a lapiseira 05, tá? Porque depois eu vou pagar. Então, tem aqui, ó, as linhas. Estas, então, são as arestas visíveis do meu desenho, tá? Por que eu estou falando visível, insistindo nisso daí? Porque existe, a gente sabe que isso daqui foi tipo de uma caixa. A gente sabe que tem o lado de lá, tá? O outro lado de cá, ó, que eu não enxergo, certo? E essa parte que eu não enxergo, ela forma um plano, uma aresta também, ó, que seria aqui, ó, que eu represento, então, por tracejado. Ó. E todos esses traços aí, eu estou fazendo a mão livre para demonstrar para vocês, mas todos esses traços, se vocês forem verificar, ó, todos eles vão fazer um esquadro aqui, ó. Nessa posição, tá? E nessa outra posição aqui, ó. Certo? E as perpendiculares, eu posso fazer um esquadro de pé, né? Ou o próprio esquadro deitado aqui, ó. Certo? Então, isso daqui é que eu vou fazer. Fiz a mão livre para demonstrar para vocês. Então, o importante é que esse ângulo aqui, ó, seja um ângulo de 30 graus, né? É o que a gente vai fazer com o esquadro. Esse outro ângulo aqui também, ó, seja de 30 graus, tá? Os lados serão iguais, por exemplo, esse lado aqui 60 milímetros, 60 milímetros e 60 milímetros. Tá? Nessa aqui, ó, 40 milímetros, 40 milímetros e aqui 40 milímetros também. Tá? E embaixo também é 40 milímetros, tá? Aí não esquecendo, aqui também, ó,
é 60 milímetros. Mas eu não preciso nem medir por causa do paralelismo que existe entre as linhas. Aqui, ó, 30 milímetros. 30 milímetros. E 30 milímetros. Na hora que eu for fazer tecnicamente, vocês vão ver que é muito mais fácil. Aqui também são 30 milímetros. Como eu falei, não há necessidade de ficar medindo. Essa linha aqui eu vou apagar, tá? Essa linha aqui, ó, essa de baixo, é a linha de divisão do meu desenho, então não vou nem ter que apagar. Vou passar uma borracha aqui, ó. Apagar os excessos aqui, tá? Essa linha, como eu falei para vocês, eu apago, tá? E está feita aí a perspectiva. Numa próxima aula, eu vou explicar como a gente vai cotar essa perspectiva, utilizando, então, a técnica que eu apresentei para vocês na aula passada. Certo? Então, aqui, ó, desenho certinho. Vamos ver tecnicamente, como que eu vou desenhar. Tá? Também vou desenhar, vou escurecer um pouquinho o desenho, para que vocês possam enxergar, mas vocês desenharão inicialmente com a 03, tá? Bem clarinho, e depois de feito, a gente reforça com a 05. Eu vou fazer com o lápis e depois vou reforçar com uma canetinha para que vocês vejam bem. Então, como primeira coisa, o que eu vou fazer? Marcar aqui, ó. Eu vou fazer essas anotações, se vocês quiserem fazer no primeiro desenho, vocês poderão fazer, mas não há necessidade de fazer nos demais. Então, aqui eu vou deixar uns 20 milímetros. Os outros também nós vamos partir desse mesmo princípio. Com 20 milímetros eu vou fazer uma linha de base, tá? É a linha que eu vou traçar aqui, ó. Eu vou, como eu falei, eu vou fazer um pouquinho mais escuro para que vocês enxerguem, tá? Mas vocês terão apagar. Nesse primeiro desenho, se quiser deixar, pode deixar. Então, tem essa linha de base. Vou achar o meio aqui, ó, na tela. Vou usar aqui onde eu escalo para 100, que é uma regrinha comum, tá? Eu tenho 19,2 centímetros, tá? Essa medida pode variar um pouquinho em função do tamanho da folha que vocês têm, certo? Então, vai dar 9,6, né? 9,6, marco aqui, ó, que seria o meu ponto A. Vou marcar como A para me referir a ele, mas depois a gente pode até apagar, tá? E do ponto A, eu parto, ó, com o esquadro nessa posição, apoiado aqui na linha, com 30 graus à esquerda, tá? Eu fiz sem uma medida, vocês só falam bem clarinho, né? Depois a gente faz a medição em cima. E 30 graus à esquerda. Então, vocês notem a posição do esquadro, apoiado numa reguinha que eu tenho aqui fixada, né? Aqui e para os dois lados. Certo? E na vertical, onde eu vou achar o eixo X, Z, fazer uma linha aí, ó. Bom, então, o que nós temos desse lado aqui, ó? 40 milímetros. Então, marquei aqui, ó, 40 milímetros, tá? Esse daqui eu não vou cotar, porque vocês têm a medida aí em cima, ó, tá? Aqui, ó, 60 milímetros, tá? E a altura, 30 milímetros. Certo? Bom, marquei aqui, ó, o ponto de 30 milímetros. Aqui, ó, 40 milímetros.
e 60 minutos. Tudo a partir do ponto A. E vocês notem que eu tenho que fazer essa medição acompanhando o máximo possível a inclinação da linha. Tá? Então, eu não posso medir fora, assim, não vai me dar diferença, nem para cima, nem para baixo. Tem que acompanhar exatamente a inclinação dos 30 graus. Ela deve ficar até assim, ó. Se vocês conseguirem apoiar aqui, ó. Né? Então, apoiar com o esquadro, ó, sempre seguindo certinho. E aí, então, eu vou fazer, ó. Tá? Tiro aqui, ó. Uma linha, tá? Viro para esse outro lado, viro essa outra linha aqui, ó, certo? Onde deu 40 aqui, eu subo. Tá? Agora eu não preciso passar, porque eu já tenho a linha de cima que me limita. Tá? 30 milímetros. Aqui também eu já tenho a linha de cima, me limita já, ó. Tá? E vou dar uma reforçadinha aqui no eixo Z. Tá? E aí, ó, como eu tenho aqui 40 milímetros, eu já tenho aqui os 40, vou traçar aqui também, ó. E desse outro lado aqui, só virar aqui, eu tenho a parte de cima, vou fechar o fundo aqui. Tá? Então, as arestas visíveis, eu já marquei. Vou apagar o excesso, né? Apago os excessos, tá? Tá. Então, essas daí são as arestas visíveis. Eu vou passar a canetinha para que fique bem visível, que vocês enxerguem legal. Então, na hora de fazer o reforço, eu posso fazer tudo de uma vez só. Fazer esse daqui, ó. Fazer aqui e já faço aqui também. Então, vou reforçando tudo de vez. No outro sentido, mesma coisa, ó. Consigo fazer aqui, ó. Só as visíveis por enquanto. Oba, está mudo. Baz, Oi, tá mudo? está mudo.
Ainda tá. Tenta mexer no, não sei se tá, o fio no microfone, não sei. Na verdade, precisava explicar só a linha aí tracejada. O restante, para mim, apareceu. Voltou ou não? Não voltou? Não. Não. Cara, perdão. E agora acabou. Mas faltou o finzinho, né? Só a parte do tracejado. No caso aí, o tracejado, a gente tem que ter uma base que seria assim, faz 3 milímetros e pula 2, né? Que fica livre. Depois 3 pula 2, 3 pula 2. A gente não há necessidade de medir tudo, mas tem que medir um pedaço para que a gente pegue assim, a noção, né, de distanciamento entre um e outro. Tá? E aí, dessa maneira que faríamos aí as perspectivas isométricas, que é o primeiro desenho que nós vamos fazer. Tá? Deixa eu tirar aqui, ó. Então, agora acabou o vídeo também, né? Então, isso daí que é a perspectiva isométrica, e eu vou passar para vocês aí. Nós fizemos o primeiro desenho aí dessa folha, né? E nós vamos fazer mais 3 desenhos, tá? Que é mais ou menos uma sequência, porque nós mostramos assim um prisma regular, né? Agora, então, nós vamos tirar um pedacinho dele no próximo exercício, né? Vocês vão tirar um pedacinho dele para que fique como se fosse uma escadinha. Eu vou partilhar aqui os exercícios, tá? Deixa eu... Mas eles estavam elogiando você desenhando a mão livre. E a Roselaine gostou da escovinha. Eu falei para ela que a gente chama de bigode. O bigode. E eu não sei, vende em casa de material de construção ainda, será? Da Tigre? Olha, esse daqui eu comprei pela internet. Na verdade, pessoal, a gente usa o bigode para não. Tem pessoas que transpiram na mão, né? Ou então tá usando um grafite muito mole. Se a gente passa a mão para tirar a borracha, borra o desenho. Então a gente limpa com a escovinha. Então, pessoal, nós fizemos aqui, ó, nós vamos fazer esses 4 exercícios nessa folha aí, tá? Então, aqui deixa eu dar uma ampliada aqui, ó, mostrar o primeiro que vocês irão fazer, então, né? Depois nós vamos, na próxima aula, a gente fala sobre essas cotas aqui, ó, que na realidade é semelhante àquela que nós fizemos, única coisa que ela é inclinada conforme a perspectiva. Mas a gente tem que deixar os 2 milímetros, né? Deixar de 8 a 10 esse tracinho, tá? E deixar passando 2 milímetros para cada lado. Nesse daqui não está aparecendo, que ele já foi apagado, mas tinha a linha de base aqui, né? Esse daqui é o ponto A, nosso, que vai 30 graus à direita, 30 graus à esquerda. Tá? Então a gente faz tudo, reforça e depois cota. Então, isso daqui assim, é um prisma regular, né?
como se fosse uma caixa, né? E no outro exercício, do lado aqui, ó, a gente está tirando um pedacinho de cima aqui, né? Estou tirando um pedacinho de cima, para que ele fique que nem fosse um tipo de um degrau, né? Uma escadinha aqui, ó. Outra coisa que eu mostrei lá é que assim, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu compartilho aqui, ó. Ó, deixa eu tirar aqui, ó. Compartilhou a tela aí com vocês do desenho? Sim, agora está no primeiro retângulo, né? No primeiro retângulo lá. Então aqui, ó, eu tenho o desenho. Eu tenho uma reguinha aqui embaixo, aparece só um pedacinho dela, ó, onde estou com o dedo aqui, ó. Aqui eu estou apoiado, então eu posso fazer apoiado nessa reguinha de baixo aqui, tá? Fazer o desenho aqui. Mas também, se eu tiver essa outra aqui, ó, do lado, né, que está no perpendicular, eu posso apoiá-la aqui assim, ó, tá? E fazer aqui também dá 30 graus, ó. Certo? Que aí dá certinho com outro esquadro aqui, ó. Forma os 30 graus, né? Então, tanto faz eu apoiar aqui embaixo, se for um esquadro meio pequeno, é melhor apoiar aqui do lado, que dá mais certo, né? E no outro sentido, é só a gente virar o esquadro também, que dá certo aqui. Tá? Então, é isso daí. Só aparecem as dúvidas na hora que a gente vai fazer, né? Na hora de fazer, então... Volta. Alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário? Então, A Marilise disse que o vídeo foi bastante esclarecedor. tá legal. Então, o objetivo é a gente fazer essa folha com essas perspectivas. Eu vou postar a folha depois, a gente vai postar aí no canal, né? Aí vocês entrem e nós vamos fazer, então, esse desenho, os 4 desenhos, tá? Acho que amanhã na quinta, né, nós temos aula, né? Na quinta nós temos aula, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês começam a fazer, se tiver alguma dúvida, aí a gente tira essas dúvidas na quinta-feira. Eu acho que nós vamos quinta, depois na próxima semana, eu acho que ainda a gente vai dar para vocês concluírem nessa folha aí. Só que o último desenho é um pouquinho mais cheio de coisa, aí a gente volta a dar uma explicadinha
como fazê-lo. Tá? Pessoal, eu falei com o Bais sobre escalas, né? Que a gente conversou ontem na aula de ergonomia, e ele já tinha se programado para explicar para vocês amanhã na aula de RLA junto com o Henrique, tá? Então, vocês terão a aula de escalas e aí vocês vão conseguir fazer o ambiente de ergonomia na escala, tá bom? Eu acho que a gente vai trabalhar, Bais, com 1 para 50. Mas, enfim, o Bais vai explicar para vocês e a partir disso vocês vão conseguir usar todas as escalas, tá? Não é... Na aula de amanhã a gente dá uma explicação, eu acho que não é coisa mais simples, né? Então, você acredita que não há problema, não vai ter problema, não. Então, na aula de amanhã, junto com o Henrique, a gente vai explicar aí sobre as escalas. Eu estava mostrando o desenho, né? É que não... Deixa eu só mostrar os outros, mas não se preocupe com os outros aí que compartilhou a folha. Sim. Sim. Deixa eu ver. Acho que foi muito. Então, aqui nós... Sempre vai ser assim, ó, esses 4 exercícios, que nem se você imaginar isso daqui, nós tiramos um pedacinho aqui de cima, né? Formou essa coisa. Aí, no próximo, nós vamos tirar mais um pedacinho. Então, aí tirar essa parte aqui. E no outro, nós vamos tirar mais um pedacinho. Mas o princípio desses desenhos, que vai tirar um pedacinho de cima aqui. Mas o princípio desse desenho, a gente tem que basicamente partir do primeiro. Então, isso daqui, a gente faz o primeiro, esse daqui, né? E depois a gente vai tirando os pedacinhos dele para poder formar aquela figura mais, um pouco mais complexa que está no final. Tá? Mas eu acredito que vocês fazendo esse daqui, né? E fazendo esse outro aqui, depois a gente se preocupa, a gente retorna e explica os outros dois, né, que são um pouquinho mais, tem que tirar um pouquinho mais de coisa. Se vocês conseguirem fazer já esses dois aqui, seria de bom tamanho já. O Bais, Oi? você explicou o tracejado que tem que ficar juntinho as linhas? Esses tracejados aqui, né? Quando elas se encontram, né? Tá. Então, aqui, ó, para que assim, o desenho fique bonito, né? E bem acabado, a gente sempre parte desse cantinho aqui, ó, com o tracejado. Faz os cantinhos aqui, sempre chegando esse tracejado, fechando aqui, assim. Depois aqui não tem problema se ficar um menor, que não deu, essa uniformidade que eu falei, né, não tem problema, tá? Mas procura fazer todos no mesmo tamanho, assim, né? Aqui, ó. E quando for passar em cima de linha, assim, ó, não passem o tracejado, pula. Tá, aqui também, ó. Vem, pula, mesmo que não der a medida certa, pula e vem para cá. Se a gente passa em cima esse tracejado, ele dificulta um pouco a visão. Já não parece que esse tracejado está por trás dessa linha aqui, ó. Quando a gente faz o traço em cima assim, ele já confunde um pouquinho. Então, na hora de fazer o tracejado, pula a linha e aí continua. Que a gente tem que enxergar que esse tracejado aqui, esses tracejados estão lá no fundo, estão atrás
estão invisíveis, né? A gente não enxerga ele, mas a gente sabe que ele existe lá, por isso que ele aparece em projeção. Tracejado é uma projeção que a gente faz, tá? Aqui, basicamente, é o mesmo tracejado, ó, que apareceu no primeiro, vai aparecer nesse segundo aqui. E, assim, quando vocês forem fazer, que nem esse daqui que está um pouquinho mais complexo, né? Essa medida que tem aqui, ó, eu acho que tá apagada aqui. Ah, não, faltou a medida aqui. Aqui é 25, aqui é 35, ó. Essa medida aqui que está faltando é 35. Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou medir 35 aqui. A gente sempre começa pelas faces, tá? Esses desenhos aqui, ó, a gente começa pela face DK e essa outra face DK. O restante, depois praticamente sai desses desenhos dessas faces, tá? Então, primeiro eu faço isso daqui, ó, 40 por 20, faço esse desenho aqui. Aqui, ó, é 60, depois sobe 30, depois desce, é a mesma medida aqui, ó, os 10, desce os 10, e aqui tem os 35 que vai fechar aqui, ó. Então, eu meço essa face e meço essa face aqui também. O restante não precisa medir. Você vai tirando as paralelas, um pouquinho maior, bem clarinho, né? E aí ela vai se fechando, né? O próprio desenho vai se fechando, tá? Então, de tal modo que, se você medir, por exemplo, fizer o contorno medindo, não vai dar certo, vai ficar sobrando espacinho, tá? Então, o que a gente deve fazer? Sempre as faces mais visíveis aqui, ó, essa face e essa face. E depois fazer o restante, tá? Enxerguem primeiro aqui, é um L, né, praticamente, um L aqui, ó, e aqui é um retângulo somente. Então, a gente faz isso para depois fazer o restante, tá? Então, vocês estavam enxergando aí, estavam enxergando o desenho, né? Sim. Sim, tá legal. É que apareceu um xizinho aqui, falei, nossa. Então, dúvidas? Tem algumas? Acho que não, basta. Todo mundo quietinho aqui. Todo mundo quietinho. Então, o que a gente tinha para explicar aí hoje é isso daí, né? Então, ainda essa folha, a folha passada, que vocês terminaram aí, de traçado de retas, vocês irão entregar, né, nesse aqui. Aquela de cotagem das cotas, deu certo, fizeram, conseguiram fazer. A Marilise está perguntando se essa folha vai entregar esse mês. Não, Marilise, nós vamos começar a fazer ela esse mês, né, Bais? Vamos começar só a fazer, não é para entregar esse mês aqui, não. Esse mês aqui
só traçado de retas, né? Raquel, eu preciso... São duas atividades, né? Não, é só o traçado de retas que tá. Deixa eu ver aqui. Só? E agora? Deixa Preciso verificar. eu vou dar uma verificada aqui, deixa eu pegar aqui. O cotagem eu consegui fazer. Traçado de retas no cotagem que passou. São duas. Não, eu passei, nós fizemos 2 folhas, mas a entrega, deixa eu confirmar só aqui, ó, LTPAD geral. Não, mas eu acho que é as duas para entregar. Eu acho. Tarefa 2. Só... ela tá certa aí, ó. Eles estão dizendo que cotagem não conta na entrega. Então, é só traçado de retas que a gente falou para eles fazerem, mas que não ia constar nesse mês. Aham, é isso mesmo, constatei aqui, ó. É somente o traçado de retas mesmo. Esse outro que nós temos de cotas, né? É mais um treino mesmo para que a gente consiga cotar agora essas perspectivas, né? Então, é basicamente o mesmo tipo de cota, né? A gente só vai fazer ela mais inclinada. Aí na próxima aula a gente explica como é que tem que colocar essas cotas aí, tá? Então, só para não ficar dúvidas, cotagem não vai entregar em setembro, foi só para treino, tá? Setembro, a entrega na plataforma é traçado de retas. Eu parei de gravar.